O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a memória de Nossa Senhora do Carmo. Essa é uma devoção muito antiga. Nossa Senhora do Carmo, na verdade, ela remonta antes mesmo da sua existência, da sua vida aqui entre nós. Na época do profeta Elias, o território de Israel, o país de Israel, passou 3 anos de seca. Não caía uma gota d'água e as pessoas já estavam morrendo por causa da seca. E o profeta Elias se refugiou em um monte dentro de Israel chamado Carmelo. Ali no Monte Carmelo, ele orava incessantemente pedindo que Deus fizesse chover sobre Israel. Ele viu então, em cima do mar, se formar uma pequena nuvem. A nuvem vinha se aproximando da terra. Ele então foi até o rei e avisou: "Olha, vai chover, Deus vai abençoar a nossa terra e vai chover." Aquela visão de Elias, mais tarde, se torna como o anúncio da Virgem. Para a salvação do povo, primeiro vem ela. Ela é a aurora, ela é a primeira. Um grupo de discípulos de Elias ficou ali naquele monte, no Monte Carmelo, até a chegada de Jesus, a chegada do Messias. Elias viveu mais de 500 anos antes de Cristo. Aquele mesmo grupo que eram discípulos de Elias se converteram ao cristianismo no dia de Pentecostes e ali fundou a primeira comunidade chamada Nossa Senhora do Monte Carmelo. Eles ficaram muitos séculos ali naquele monte, construíram uma pequena igreja para a Virgem Maria até o século VIII, mais ou menos. No século VIII, os muçulmanos entraram no país de Israel, até hoje estão estabelecidos lá, e começaram a perseguir de uma forma tremenda, terrível, os cristãos, os católicos. Eles fugiram de Israel, foram para a Europa, se estabeleceram principalmente na Alemanha, naqueles países por ali, na França, e esse grupo se escondia dos muçulmanos que mesmo na Europa perseguiam os muçulmanos. Essa perseguição durou até o século XII, quando um santo chamado São João Stock, ele rezando, pedindo a Nossa Senhora que protegesse o Carmelo, protegesse os carmelitas e tal, ela então apareceu para ele, vestida exatamente como a imagem que nós fazemos da Virgem Maria, com o hábito marrom, que era o hábito dos carmelitas, vestida de hábito. Em cima do hábito tinha um escapulário, que era uma faixa de pano. Ela disse que
Para proteger os carmelitas, era necessário que todos os carmelitas usassem o escapulário. Escapulário significa armadura. Ela trazia nos braços o menino Jesus, e o menino Jesus trazia na mão dele uma fita com 2 imagens, uma pregada de cada lado. São João Stock então começa a disseminar esta devoção no meio dos carmelitas, e só assim parou a perseguição dos muçulmanos contra os carmelitas, que foram perseguidos terrivelmente durante séculos. Anos depois, nascem 2 grandes santos dentro da Ordem do Carmelo. A primeira, na verdade, era Santa Teresa de Ávila, uma mulher extraordinária, que deixou um legado maravilhoso para a igreja, e um companheiro dela que também era carmelita, um amigo dela, um jovenzinho chamado São João da Cruz. Eles difundiram a devoção a Nossa Senhora. Já na época de São João Stock, a devoção ao escapulário se espalhou por meio de toda a igreja. Foi instituído para que todos usassem o escapulário. Então tem algumas coisas interessantes que a gente precisa aprender. Se você usar o escapulário, você recebeu o escapulário bento, automaticamente você faz parte da Ordem dos Carmelitas. Você também é carmelita. Da mesma ordem de Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Elizabeth da Trindade, tem uma série de santos dentro desta ordem. Quando você recebeu a primeira bênção do escapulário, nunca mais você precisa receber outra. Se o seu escapulário se quebrar, se arrebentar, você pode simplesmente comprar outro e colocar, automaticamente você já está abençoado. Milagres em relação aos escapulários tem assim muitos. Um milagre aconteceu no início do século passado. Um pastor protestante estava viajando de navio, e em um determinado momento uma tempestade tremenda ia afundar o navio. Ele ali orando com a sua esposa e 2 filhos, e ele junto com um grupo de protestantes rezando, desesperados e tal. Um jovem que estava dentro do navio chegou na beira do barco, abriu a camisa, arrancou o escapulário e jogou o escapulário dentro do mar. O mar se acalmou imediatamente. Depois uma onda joga de volta o escapulário. E por causa desse milagre, o pastor protestante se converteu e se tornou devoto de Nossa Senhora do Carmo. Aqui em São Paulo, não faz muito tempo, um rapaz estudava numa escola católica. Ele era semi-internato. Ele ficava durante a semana na escola, sexta-feira, no final do dia, voltava para casa e passava o final de semana com os pais. Ele tinha de 14 para 16 anos. Ele não voltou nenhuma sexta-feira, e a mãe sempre insistia que ele usasse com muita devoção o escapulário. Ele saiu da escola no final do dia com os amigos e foi brincar em um determinado lugar e foi atropelado por um trem. Morreu atropelado, despedaçado. E ele não voltou para casa. Passou o sábado, o pai ligou na escola e nada, foi atrás na escola, atrás do filho. O diretor da escola disse que ele tinha saído na sexta-feira, no final do dia. E eles, desesperados, foram em todas as delegacias, em todos os lugares, até que foram ao IML. E lá encontraram o corpo do rapazinho, do menino. Ele estava praticamente totalmente deformado, só tinha sido preservado o rosto dele, e as mãos despedaçadas estavam grudadas no escapulário. E o pai dizia que era o sinal que ele tinha pedido para Nossa Senhora de que o filho, se estivesse morto, estaria salvo pela proteção da Virgem Maria. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, nos deu uma mãe tão especial, a Virgem Mãe. Não tem como dizer que Maria é uma como qualquer outra mulher, porque nenhuma outra mulher na face da terra vai poder dizer: eu gerei o Filho de Deus dentro do meu ventre. Nenhuma de vocês vai poder dizer isso. Nenhuma mulher na face da terra vai poder dizer: eu amamentei Deus nos meus seios,
Eu ensinei Deus a falar, eu cuidei dele, eu amamentei, eu ensinei as coisas humanas para ele. Jesus aprendeu de Maria as coisas humanas. E não só isso, o corpo de Jesus foi formado apenas a partir do DNA de Maria, não tinha DNA de homem. Foi o Espírito Santo que gerou Maria no seio virginal, que gerou Jesus no seio virginal da Virgem Maria. Ela é um milagre de amor de Deus por nós. Tenha devoção a Nossa Senhora. Reze pelo menos uma Ave Maria todos os dias. Que não tenha um dia da sua vida que você não tenha rezado uma Ave Maria a ela. Recorra a ela com toda a sua fé. Use no seu pescoço um escapulário, no braço, no pé, onde você quiser, mas tenha sempre esta armadura de proteção da bem-aventurada Virgem Maria. Para terminar, quando os meninos de Fátima, os 3 pastorinhos, tiveram a aparição da Virgem Maria durante 8 meses seguidos, né? Foi de maio até agosto ou outubro, não sei, tá aqui a cabeça já não funciona direito. Enfim, na última aparição de Nossa Senhora, ela apareceu exatamente vestida como Nossa Senhora do Carmo, para dizer que era ela que protegeria aqueles que se convertessem e voltassem para Deus. Uma das promessas de Nossa Senhora também é que aquele que morrer com o escapulário no pescoço irá para o céu. Nem que tem que passar muito tempo no purgatório, mas passar o purgatório já é a garantia do céu. Que Nossa Senhora do Carmo interceda por nós.